Pessoal, para você que nos acompanha agora às 5h19, quero trazer mais um tema do nosso 3 em 1 de quarta-feira. Depois de inúmeras reuniões no Palácio do Planalto, interlocutores do ministro Alexandre Padilha informaram que, com exceção do Ministério da Saúde, dirigido por Nízia Trindade, que por enquanto segue blindada, todas as demais pastas estão em aberto para uma possível adequação de ministérios. Por que vocês estão rindo? Porque o efeito reforma tributária, né, acendeu uma luz amarela no governo. O que é? Teve um preço e o preço pode ser alto? Teve um preço. Quer dizer, se a gente liberar emendas, se a gente negociar cargos, se a gente fizer aí algumas trocas em ministérios e turbinar alguns ministérios, aumenta a nossa base de governabilidade. Agora, é claro que o Ministério da Saúde, eu acho que o governo está certo em não ceder o Ministério da Saúde. Por quê? Porque ele também não pode entrar para barganha, né? Por mais que eu não concorde com quem esteja lá, mas é um nome minimamente técnico ocupando o cargo. Gustavo Segré, esse preço pode custar quanto aí no futuro? Sabe que eu li esse comentário como dizendo, estamos em oferta. Estamos em oferta, estamos em licitação, saudão de ministérios. Qual você quer? Venha, me conta. E o que você oferece por ele? A diferença em que lugar de dinheiro, quando alguém compra um bem ou um serviço, estamos falando de apoio. Então, eu te dou o ministério, me diga quantos votos isso pode gerar para mim. Isso não é uma questão séria, muito menos de um ministro como Alexandre Padilha, que está meio capenga nas suas questões da sua função, que é interlocução precisamente com o legislativo. A sensação que me deu é, como eu não consigo fazer meu trabalho direto, então coloco à disposição dos senhores algum ministério. Esse aqui não podemos leiloar, porque tem um orçamento muito alto. Os outros, sim. Felipe Monteiro, você concorda? Há um saudão aí de ministros e muitos podem rodar nessa história? Isso é fruto do nosso sistema político, né? Não dá para a gente fazer uma análise dessa sem levar em consideração o sistema político brasileiro. Ou seja, não seria um comportamento apenas do governo Lula? A única forma que o presidente da República tem de aprovar as leis é fazendo aliança com o Congresso. E como ele consegue fazer aliança com o Congresso, que é multifacetado, pluripartidário, né? Tem vários partidos políticos, não é? Nunca é impossível o partido do presidente da República ter maioria no Congresso. Então, a única forma dele ter os projetos aprovados, não é? É por meio de emenda parlamentar e por meio de colocar os partidos na base do governo na distribuição de cargos. Então eu vejo com muita simplicidade, realisticamente, porque sempre foi feito dessa forma. Desde a Constituição Federal do Brasil, sempre foi feito dessa forma. Mas, Felipe, uma pergunta. E se tratando do Lula, isso não traz uma contradição muito grande? Porque quando ele assumiu a esplanada pela terceira vez, ele levou ali todos ao seu lado, fez um discurso muito grande de diversidade e tentou levar essa diversidade depois na composição dos seus ministérios, trazendo pessoas técnicas de diferentes áreas, homens pretos, mulheres pretas, homens, mulheres e muita gente que tem a sua formação e a sua atuação voltada exatamente para a pasta que assumiu. A exemplo de Nízia Trindade, por exemplo, ou de Silvio Almeida. Ao agora falar assim, olha, tudo é possível para poder pagar o Centrão pelos favores que estão sendo ali realizados dentro da Câmara. Não gera uma contradição muito maior do que para outros governantes de que, de alguma forma, não pregaram toda essa diversificação em seus ministérios ou essa tecnicidade? Vamos dividir pelo seguinte, eu acredito, né, que o discurso do Lula em relação ao identitarismo foi um discurso falso. E eu falei isso aqui em diversos momentos, né? Por quê? Porque o Lula só colocou negro e mulher, tirando a Nízia Trindade e a Simone Tebet, em ministérios meios, em ministérios insignificantes. Ele não colocou nenhuma mulher e nenhum negro em ministérios significativos, não é? Agora, pode ser que, retoricamente, o que o Padilha falou, outros presidentes da República e seus aliados fizeram e não falaram. Mas é impossível governar o Brasil, né, sem ser por meio da coalizão. Por isso que a gente chama o nosso presidencialismo de presidencialismo de coalizão. E em relação à saúde, é bom destacar que a saúde tem um dos maiores orçamentos e é uma das pastas que tem grandes ramificações, né? A área da saúde, ela influencia os municípios, os estados, não é? Todos os cidadãos do Brasil. Então, é muito importante, sob aspecto governamental, esse ministério está na mão
do governo, né? Não passar para o Centrão. Porque política pública para ganhar as eleições municipais do ano que vem vai passar também pela questão da saúde e pela disponibilização das verbas. Falando dessas possíveis mudanças, eu quero aproveitar para incluir o Partido Republicanos, né, que estava ali sinalizando que poderia integrar o governo ou não e agora deixou claro que não pretende. Como é que vocês analisam essa movimentação, Gustavo Segré? Com alguma lógica, porque imaginemos um eleitor, qualquer um que está nos assistindo. Então ele votou a favor do presidente Lula claramente porque gostava da sua proposta. Votou a oposição porque é uma maneira de contrapor à proposta do governo que, em teoria, ganhou. E tem um monte de gente no meio, denominado Centrão. O que é a lógica diz desse Centrão? Que ele vai acompanhar alguns projetos a favor do governo, outros contra o governo, sempre olhando no interesse do seu eleitor, da sua proposta e do bem do Brasil. Quando hoje nós assistimos que está de oferta os ministérios para conseguir esse apoio de parte do Centrão, o que a gente vê é que não estamos prestando atenção nisso que pode ser bom para o Brasil. Estamos prestando atenção àquilo que pode ser bom para esse deputado, para ele continuar se elegendo, para levar água para seu moinho. E isso não é uma questão eleitoralmente elegante, por decirlo de uma forma sutil. Então, preste atenção, você que é eleitor, naquele deputado que votou, se realmente ele está cumprindo com o que ele te prometeu no momento que você deu a confiança através do seu voto. O presidente do partido disse que o líder ali se precipitou ao dizer que poderia integrar uma base governista, hein, Gani? Eu acredito que se precipitou, sim, até porque é interessante o republicano se manter como oposição. Tem uma figura que está se tornando um possível presidenciável, é muito cedo para dizer isso, que é o Tarcísio. Seria muito estranho o partido embarcar na base governista, sendo que teria um presidenciável ali, o Tarcísio. Então, é interessante fazer este papel de oposição, é mais vantajoso e, eventualmente, em algumas matérias, né, aprovar com o governo, lógico, mediante algum benefício, como ocorreu com a reforma tributária.